Nós estamos falando a respeito de procedimento, não é? Ok? E o procedimento que nós estamos estudando no momento, então, é o procedimento sumário. Ok? Só retomar aí a nossa aula, a aula anterior, para nós nos lembrarmos dos principais aspectos desse procedimento. Então, o procedimento sumaríssimo é aplicável aos processos de até 40 salários, né? Até 40, ou seja, 40 inclusive, ainda está dentro da esfera, né, de abrangência do procedimento sumaríssimo. Ok? Esse procedimento sumaríssimo, que é um procedimento então que foi criado com o objetivo de tentar aí reduzir, né, os prazos processuais, tentar reduzir o tempo de espera para a solução de um processo. Partindo então aí do legislador da premissa de, olha, eu vou criar um processo, eu vou criar um procedimento, e esse procedimento vai, né, automaticamente enxugar o judiciário, vai enxugar aí o tempo dos processos, vai criar esterilidade em razão daquilo que eu estou dispondo. Nós vimos na aula passada já que o procedimento sumaríssimo ele tem um prazo determinado para ele terminar entre o ajuizamento, falando sobre isso, né? Entre o ajuizamento e a sentença, diz a lei do procedimento sumaríssimo, né, que não pode transcorrer um prazo maior do que 15 dias, o que, na verdade, na prática, é absolutamente impossível de se verificar. Né? Então, esse procedimento sumaríssimo, com essa intenção, ele é criado e traz aí para nós alguns problemas. Né? Primeiro, procedimento sumaríssimo, dessa forma, também já falamos aqui na nossa última aula, ele não admite, por exemplo, a citação, aqui ele fala em citação, na verdade nós já vimos que o nome correto seria a notificação, né? E ele não admite, então, que se faça essa citação, notificação, através de edital. E aí, se não posso fazer essa notificação ou essa citação por edital, e a reclamada efetivamente se encontra lá em local incerto do caminho, como é que eu vou fazer? O que nós podemos eventualmente estar tendo aqui? Uma inconstitucionalidade, não é? Eu estaria ferindo aqui o direito de ação. Nós vamos encontrar o inciso 35 do artigo 5 da Constituição, que é o princípio da inafassabilidade do Poder Judiciário. Né? E vejam bem, a consequência para a parte que não indica corretamente o endereço é o arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas. Então, o procedimento sumaríssimo ele não permite a citação por edital, não permite a emenda inicial, né? E não permite, portanto, que, se houver uma situação como essa, se faça uma conversão de procedimento, o que na prática tem sido feito pelos juízes como uma forma de amenizar essa regra do procedimento sumaríssimo. Então, o que acontece hoje na prática? Os juízes, né, encontraram aí, através do mecanismo, uma forma de dar um jeitinho na situação. Fazendo o quê? Tenho lá um procedimento, tem uma reclamação pelo procedimento sumaríssimo, então na prática, não consigo encontrar o endereço, encontra-se aí no local incerto e não sabido, os juízes têm convertido o procedimento de sumaríssimo para ordinário, sem haver uma previsão na lei para isso. Tem convertido o procedimento e lá no ordinário, aí fazem a citação, porque lá não tem problema de fazer a citação por edital. Agora, o sumaríssimo ele tem aqui esse impedimento. Ok? E aí, vamos imaginar o seguinte, diante de uma situação concreta, quais seriam as nossas saídas? Primeiro, nós acabamos de dizer aqui, os juízes têm convertido, portanto, podemos eventualmente estar requerendo a conversão. Qual uma outra saída jurídica que nós podemos estar tendo aqui? O que nós podemos fazer diante de uma situação concreta? Quero entrar lá com a minha reclamação, a reclamada sumiu, desapareceu. E o procedimento é o sumaríssimo. Eu não quero criar aí uma situação para jogar para o ordinário. Poderia até tentar, mas eu quero continuar pelo sumaríssimo. Preciso fazer a notificação por edital. Como é que eu faço?
Como é que eu poderia fazer? Teoricamente, lógico, né? Estamos falando aí teoricamente, hipoteticamente. O que eu poderia fazer? Eu poderia estar alegando inconstitucionalidade, não é isso? Pedindo para que o juiz, ou pedindo para que o juiz declare incidentalmente no meu processo, não é isso? Inconstitucionalidade pela via de exceção, apenas para o meu processo, incidentalmente, a inconstitucionalidade do dispositivo do inciso 2 e determine a citação por edital dentro do próprio procedimento sumaríssimo. Possível estar discutindo, mas o juiz vai definir isso aí, né? Pode ser que sim, pode ser que não, não é verdade? Mas é uma possibilidade, são possibilidades jurídicas que nós temos aí. O que não existe é previsão para conversão de procedimento, que é o que na prática, na verdade, tem acontecido aí no dia a dia, e lógico, né, procedimentos louváveis por parte dos juízes, que impedem que a reclamação aí ela seja arquivada e a reclamação quando ela aparece. Ok? Mas como que eu vou fazer isso no sumaríssimo, transformar o sumaríssimo do ordinário, se eu vou estar lá o pedido certo, no caso do sumaríssimo lá, eu vou colocar valor, vamos perdeu 5 mil, como que eu vou transformar isso para o ordinário? Desculpa, o problema é o fato de estar líquido? O fato do pedido ser líquido, certo, ali o valor da causa, vamos pôr lá 25 mil, como que eu vou transformar isso para o ordinário? Como assim? Do sumaríssimo para o ordinário, como que eu converto isso? Essa conversão que os juízes têm feito, sem representação legal, é uma conversão que se faz sem alteração de valores. Né? E aí, por exemplo, o fato do pedido ser líquido, ele não impede o procedimento ordinário. Agora, os valores não são alterados. Tem sido feita a conversão pura e simplesmente. Né? O argumento para a conversão é o fato de que o procedimento sumaríssimo ele é o procedimento mais restrito. E o procedimento ordinário é o procedimento mais amplo. Então, que do procedimento mais restrito e do procedimento mais amplo, você não teria prejuízo. Né? Já que a cognição do procedimento ordinário é maior, inclusive, em relação ao próprio número. Então, a gente faz isso para que não haja mesmo prejuízo. Para que não haja prejuízo maior. Né? Agora, a regra do procedimento sumaríssimo não é essa. Né? Nós tivemos aqui no linha mesmo, nós tivemos muitos problemas em uma das varas aí. E, no passado, determinava arquivamento de condenação em curso, reclamamento de condenação em curso. Né? Até hoje, de vez em quando, ainda acontece. Mas o juiz faz o que eu fiz ou ele pede para emendar, então? Não, eu fiz. Né? Eu fiz. Não teria previsão de emenda inicial. Ok? Quando nós falamos na aula passada, nós já mencionamos aqui, né? Lá no procedimento ordinário, nós falávamos então em audiência única. É isso? E aqui no procedimento sumaríssimo veio o legislador e vem falar para nós, então, em audiência única. Né? Com o objetivo de quê? De tentar evitar o fracionamento das audiências que muitas vezes nós verificamos ali no procedimento ordinário. E, de um modo geral, nós temos observado, temos verificado que os juízes têm procurado seguir essa regra da audiência única, ao menos até por ocasião da aprovação da sentença. Aí na sentença prorrogam, fracionam também para uma data mais oportuna. Mas, de um modo geral, tem sido observada essa regra ou essa situação. Acho que até aí nós já tínhamos falado na nossa última aula, né? Confere aí. Ok? Prazo também já falamos, né? Vimos aqui as impropriedades técnicas da última aula. A nossa legislação, essa legislação é do ano de 2000 e fala ainda em junta de conciliação e julgamento, cuja denominação já tinha sido alterada no ano de 99, um ano antes, né? Essa legislação, se vocês estão lembrados, nós falamos na última aula, foi aprovada junto com a lei que criou as comissões de conciliação prévia, durante um recesso parlamentar e sem nenhuma discussão prévia a respeito, né, do seu conteúdo. E a redação ela foi flagrantemente efetuada às pressas, né? Tanto que aí as impropriedades técnicas elas são mínimas. Nós vamos ver que junta de conciliação e julgamento, quando na verdade à época já eram varas do trabalho, não existiam mais as juntas, né? A expressão no artigo anterior aqui, o juiz presidente, né, quando na verdade também
em razão até da extinção das juntas, o correto já não seria mais falar em jurispresidente, né? Então, algumas impropriedades técnicas aí. Ok? O procedimento sumaríssimo, então, foi criado para terminar dentro do prazo de 15 dias. E muito embora tenha a lei trazido um prazo, ou fixado o prazo do procedimento terminar, ela não fixou nenhuma sanção correspondente. O que significa que esse prazo, né, na prática, não é cumprido. Não é verdade? E não há nenhuma sanção na hipótese de descumprimento por parte do juiz. Caso exista a necessidade de uma interrupção, especialmente essa interrupção é muito comum quando se precisa produzir uma prova técnica, uma perícia, por exemplo. Então, se houver a necessidade da interrupção, o prosseguimento da audiência e a solução, ou seja, não só o prosseguimento, mas prosseguimento e decisão, não podem ultrapassar 30 dias a partir da data da interrupção. Novamente aqui, não há também, embora exista a fixação de um prazo, não há também a combinação de nenhuma sanção para a hipótese de descumprimento. Significa que, na verdade, isso se torna uma mera recomendação, muito embora diferente lá do prazo de 15 dias, aqui a lei exige que o juiz justifique nos autos o motivo pelo qual não foi possível o cumprimento desse prazo de 30 dias ou da retomada da audiência nesse prazo de 30 dias. Mas não há nenhuma combinação, o que torna, portanto, né, novamente aqui, essa regra é uma mera recomendação. Ok? Quando nós falamos lá do procedimento ordinário, nós falamos do número de testemunhas. Eu tenho certeza que vocês estão lembrados que o número de testemunhas lá no procedimento ordinário é de até 3, né? Para cada parte. Aqui no procedimento sumaríssimo, o número de testemunhas é de até 2, né? Para cada parte. Ok? Vejam bem. Lá no procedimento ordinário, nós já mencionamos aqui que as testemunhas comparecem independentemente de notificação, independentemente de intimação. Procedimento sumaríssimo, a situação é exatamente a mesma. Né? Quando nós falamos lá do procedimento ordinário, nós dissemos que lá no procedimento ordinário nós temos uma regrinha, né, que nos diz o seguinte, quem está lembrado, artigo 825. As testemunhas comparecerão independentemente de notificação ou intimação. E que, as que não comparecerem, serão intimadas. Lembra-se disso? Artigo 825, lá da CLT, nós temos ele aí logo à frente. E lá no artigo, lá no procedimento ordinário, a doutrina, aliás, a doutrina não, mais a jurisprudência, né, o Tribunal aqui do Paraná especialmente, vem dizendo que essa regra é uma regra muito antiga, é uma regra muito arcaica, que hoje em dia não haveria mais uma justificativa para que ela persistisse, e que, caso o juiz faça lá, mande constar na notificação uma advertência à parte de que ela precisa requerer a intimação, caso contrário não vai poder, né, pedir a intimação em audiência, essa advertência tem sido considerada válida. Quando nós tivemos aqui o procedimento sumaríssimo, a criação do procedimento sumaríssimo, agora no ano de 2000, né, e aí nós não podemos falar mais então que é uma regra antiga, nós tivemos uma disposição absolutamente semelhante, apenas acrescentando uma única expressão aqui, um único requisito a mais do que a regrinha do artigo 825, né? Mas com uma disposição absolutamente semelhante. Vejam lá, artigo 825, que trata do procedimento ordinário. As que não comparecerem serão intimadas. Né? Procedimento ordinário. Procedimento sumaríssimo. Só será referida a intimação de testemunha que comprovadamente convidada deixar de comparecer. Qual a diferença de uma para outra regra? Deu para entender mais ou menos ou não?
procedimento sumaríssimo exige a comprovação da existência do convite. Oi? Arrolação não. Arrolamento. Não necessariamente, não é o arrolamento. A comprovação do convite. Né? O que significa o quê? Tanto em um quanto em outro procedimento, a regra é que as testemunhas sejam apenas convidadas. Né? Ou seja, não há necessidade de notificação ou intimação para as testemunhas, tanto no procedimento ordinário quanto no procedimento sumaríssimo. A regra é, portanto, que elas sejam apenas convidadas. No procedimento ordinário, se não comparecerem, embora convidadas, a regra a ser aplicada lá do artigo 825, parágrafo 1. As que não comparecerem, serão intimadas. Né? É isso que prevê o artigo 825. E aí nós entramos no problema que nós temos aqui no nosso tribunal, especialmente aqui no Paraná. Procedimento sumaríssimo, a regra é a mesma. Basta o convite. A diferença do procedimento ordinário é que aqui no procedimento sumaríssimo exige a necessidade exige-se a necessidade da comprovação do convite. E mais nada. Não é? Para que seja provocado exatamente o mesmo efeito do artigo 5. Ou seja, convido a minha testemunha, chego lá no dia da audiência, ela não vai, aqui para o procedimento sumaríssimo, eu preciso apenas comprovar para o juiz que eu efetuei o convite e pedir, então, a designação de uma nova sessão para que a testemunha possa se ouvir. Como é que eu posso fazer esse convite? Ou como é que eu posso comprovar esse convite? Ciente da testemunha, que mais? Produção de outra prova oral. Né? Ou seja, é possível, inclusive, que eu ouça uma testemunha para comprovar que eu convidei uma outra testemunha. Né? A Vira convidando o Alto vi, não é? Estava junto, estava lá, na verdade. É possível, então, que se utilize, ou que a parte se utilize de qualquer meio de prova, desde que permitido pelo direito, para a comprovação de que houve o convite para uma determinada testemunha, que essa testemunha, obviamente, não compareceu. Isso daí não seria o motivo para fracionamento da audiência. Seria um motivo de fracionamento da audiência. Né? E aí deixaria de ser único, então, ou fracionamento, ou, na verdade, como você está falando em unicidade, o adiamento, talvez. Né? Aí seria uma audiência. Já no ordinário não aparece, ela vai ser intimada sem comprovação do convite. Como? No ordinário. O ordinário não exige a comprovação. É intimada sem a comprovação do convite. Teoricamente, sim. Aí nós entramos no problema que nós falamos aqui, da advertência que os juízes têm colocado nas notificações. Normalmente, as notificações pelo procedimento ordinário, já vem lá com uma advertênciazinha dizendo assim, olha, se você quiser ouvir testemunhas, ou se você quiser, a intimação de testemunha, você tem prazo X para rolar. E cada juiz cria o seu procedimento ali. E o tribunal tem validado essa situação, muito embora a disposição da lei ela seja completamente em sentido contrário. E o fundamento do tribunal é justamente aquilo que nós falamos agora há pouco. Essa regra é muito antiga, hoje não se justifica mais. Agora, como é que se explica então uma regra absolutamente nova que traz uma disposição semelhante? E eu perguntaria o seguinte: vamos imaginar, estamos falando aqui do procedimento sumaríssimo, estamos imaginando, na verdade, que é um procedimento mais enxuto, um procedimento que nasceu para ser mais sério, para ser mais rápido, um procedimento menor. Ou seja, se eu posso fazer isso aqui, num procedimento mais enxuto, mais sério, por que não posso fazer então a mesma coisa aqui? E se eu chegar lá no ordinário hoje, dentro do procedimento ordinário, com um AR que eu enviei para a minha testemunha, dizer, olha, convidei a testemunha, está aqui a comprovação, e a minha testemunha não compareceu. Mas não poderia, de repente, aplicar essa regra, ao menos por analogia, já que eu estou falando de um procedimento mais enxuto, que é um procedimento maior, de cognição mais ampla. Existe um estudo de um juiz, ele tem até, não sei se nós temos aqui na biblioteca, não sei se vocês já viram, um juiz de Minas Gerais,
eu não lembro o primeiro nome dele, não, o sobrenome é Alvarez. Tá? Ele tem uma coletânea sobre questões polêmicas de direito e processo de trabalho. São vários volumes, são duas coisinhas muito pequenininhas. Acho que são 15 ou 16 volumes. Já viram? Você tem alguma coisa na biblioteca? Mas ele é desembargador hoje do TRT de Minas Gerais. E ele tem um estudo, né? Ele fez um estudo amplamente fundamentado, estatístico, de que no ano de 2001, final de 2001 para 2002, o custo de cada processo trabalhista ele era R$ 750 por reclamação do Estado. Tá? Então dizia o seguinte, olha, precisamos criar um procedimento aí, diferenciado, né? Realmente procedimento diferenciado, isso é muito procedimentos marítimos. Nós precisamos criar um procedimento diferenciado, ou então compensa deixar lá um servidor na porta da Justiça do Trabalho, né? Para cada reclamante que chegava, você não quer R$ 750, né? Ou R$ 700, vamos economizar R$ 50, porque aí você já estaria, mesmo pagando a própria Justiça pagando, você estaria economizando, né? Até porque dentro desse estudo ele faz também um estudo a respeito de valores de acordo dos processos trabalhistas, na época, né? E ele conclui que, na média dos processos em 2001, eles eram encerrados por menos de R$ 750, na média, né? Então, valeria a pena para a Justiça estar ali pagando. É bastante interessante vocês verificarem a aula dele, conseguirem achar aí. São questões polêmicas de direito do trabalho, se eu não me engano, até 15, volume 15 ou 16. Mas é interessante. Algumas discussões diferenciadas. Né? Ok? Como está o curso para ingressar com a ação? Essas porcarias? Como é que é? Desculpa. Vocês não estão pedindo R$ 500. Põe lá, custa inicial 250. Ninguém ia nem entrar nessas porcarias. É que aí, na verdade, o problema é justamente o princípio do direito do trabalho, aqui, que é o princípio da proteção. Já é natural. Ok? Vamos lá. Na verdade, eu estou já comentando aqui, eu penso até que a necessidade de um procedimento diferenciado, realmente nós temos, né? Mas talvez para esses processos realmente pequenos. O processo de 40 salários mínimos não é um processo pequeno. Né? Mas valores de 40 salários mínimos são R$ 20 mil. Nós não estamos falando de processos pequenos. Criar só um procedimento como tinha antigamente o destino de alçada, né? Olha, até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, uma coisa realmente séria, né? Sentença líquida também, porque esse negócio do advogado tem que fazer juízo líquido. E o juiz da sentença ilíquida não resolveu o problema, não é verdade? Não eliminou parte do procedimento, tem que fazer a eliminação do mesmo jeito, porque não agiliza. Criar um procedimento de processos realmente pequenos, eu acho que talvez pudesse ter uma saída, né? Uma espécie de um juizado especial, trabalhista, como nós temos juizado especial civil, sim, lá não funciona também, né? São soluções que a gente pensa, mas na verdade muitas vezes na prática acaba não funcionando. Ok? Muito bem. Procedimento sumaríssimo, então, encerrando, né? A sentença dispensa, então, no procedimento sumaríssimo, dispensa o relatório. Tá? Ou seja, a possibilidade aí, né? Ou a tentativa de se diminuir a formalidade, justamente para propiciar, né, sentenças ou decisões mais sérias. Quando nós vimos lá no procedimento ordinário é concluído, termina com uma sentença, não é isso? E a sentença, ela contém relatório, dispositivo e fundamentação. Aqui, portanto, a sentença ela vai ter apenas dispositivo e fundamentação. Ok? Dispensando aí o relatório, vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso quando estivermos falando agora na sequência a respeito de recursos no processo de trabalho. Ok? Até aí? Vamos lá então? Ó, fala um pouquinho aí a respeito do sistema de recursos no processo de trabalho. Né? Uma matéria bastante importante para vocês, né? Para a nossa prova, para concurso, para o exame da ordem, né? Matéria que vira e mexe aí, vamos estar pedindo para vocês, especialmente a diferenciação dos recursos, que na verdade é bastante simples, bastante prático aqui no processo de trabalho. Ok? Então vamos lá. Vamos lá então. Então nós vamos falar a respeito do inquérito para apuração de falta grave.
Quando nós falamos de inquérito para apuração de falta grave, nós temos que falar necessariamente a respeito de estabilidade. Por quê? Inquérito é pressuposto, né? Pressuposto para o inquérito é justamente a existência de estabilidade. E não qualquer estabilidade, conforme nós vamos ver na sequência ali. Mas é pressuposto. Então, se nós imaginarmos, e aí é onde o pessoal que fez a OAB errou, né? Não se atentaram à questão da estabilidade. Eu só posso imaginar a figura do inquérito, ou a situação do inquérito, se eu estiver falando de estabilidade. Se não tem estabilidade, eu não estou falando de estabilidade, não posso nem sequer imaginar, cogitar, né, nem ao longe a possibilidade de se tratar a peça de um inquérito para apuração de falta grave. Ok? Quando nós falamos em estabilidade, temos que recordar o seguinte: nós tínhamos até 1966, nós tínhamos vigente no nosso ordenamento um único e exclusivo regime, que era justamente o chamado regime de estabilidade. Por esse chamado regime de estabilidade, aquele empregado que viesse a completar 10 anos consecutivos de trabalho, de serviço, estados à mesma empresa, ao mesmo empregador, ele adquiria, então, o direito de não ser dispensado, estabilidade, né, salvo se cometesse falta grave, e essa falta grave é apurada nos termos da lei, ou seja, apurada mediante um inquérito para apuração de falta grave. Então, essa estabilidade, que deve ter estudado no semestre passado, chamada de estabilidade absoluta ou estabilidade decenal. Lá em 1966, nós tivemos a edição da lei do FGTS. Né? E aí nós passamos a ter, então, a vigência paralela de 2 regimes. O regime de estabilidade e o regime de FGTS. Aí nós tínhamos aquela situação, né, vocês talvez não vão se recordar aqui, mas os chamados optantes. Então, nós tínhamos os chamados empregados optantes, né? Então, aqueles que eventualmente ingressavam na empresa e fizessem a opção pelo regime de fundo de garantia, eles eram chamados de optantes e, consequentemente, teriam os depósitos mensais, mas não iriam, né, adquirir o direito à estabilidade. Os que não faziam a opção pelo regime de FGTS, faziam a opção pelo regime de estabilidade, né? Mas eram chamados, então, de não optantes. Mas nós convivemos com esses 2 regimes de forma paralela. Ao mesmo tempo, de 10 anos. Ao mesmo tempo, mesma coisa, né? Continuação aqui, tá? Mesma coisa. Nós continuamos nesses 2 regimes paralelos até o ano de 1988, quando nós tivemos, então, a promulgação da Constituição da República, e aí todos passaram obrigatoriamente para o regime de FGTS. Né? Todos. Inclusive aqueles que já estavam lá trabalhando pelo regime, no regime estabilitário. Agora, embora todos tenham sido transpostos para o regime de FGTS, aqueles que lá em 1988, no dia 4 de outubro, já haviam implementado a condição, qual condição? 10 anos, como não optantes, ou seja, aqueles que já haviam implementado a condição e já tinham adquirido, portanto, o direito à estabilidade, conservam essa estabilidade por força do direito adquirido, muito embora a partir de 1988 tenham os depósitos de fundo de garantia. Certo? Então, quando nós falamos aqui em estabilidade absoluta, nós estamos nos referindo àquela modalidade de estabilidade que era adquirida quando o empregado, então, completasse 10 anos de trabalho prestados ao mesmo empregador até o ano de 1988, e desde que ele fosse não optante. Né? Na verdade, o não optante era o quê? Ele fazia a opção pelo regime de estabilidade. Era optante, né? De uma certa forma, mas a lei chamava, então, de não optante. Certo?
Então, esse empregado que adquiriu lá em 1988, até 1988, ele conserva essa estabilidade por força do direito adquirido. Hoje, vamos encontrar algum empregado ainda nessa situação? Vamos encontrar, né? Dizem os cientistas melhores que a Sercontel, vários empregados aí nessa condição, que até 1988 não eram tanto, adquiriram a estabilidade, conservam essa estabilidade por força do direito adquirido. Esses empregados estáveis por conta dessa estabilidade decenal só podem ser dispensados mediante o cometimento de uma falta grave, e essa falta grave é apurada em um inquérito para apuração de falta grave. Depois nós temos, lá em 1988, mais especificamente 88, mas depois ainda, justamente algumas vezes mais, nós tivemos a criação de diversas estabilidades provisórias, ou chamadas também de estabilidades precárias, né? Justamente por que provisórias ou precárias? Porque vinculadas a algum fator específico no tempo, né? Ou algum fator, ou alguma condição específica, ou algum fator ainda de ordem pessoal do empregado. Estabilidades concedidas em razão, por exemplo, de uma gestação, né? A estabilidade da gestante, a estabilidade precária, lógico, tem tempo definido para terminar. Né? Qual é a estabilidade da gestante mesmo? Nós recordarmos aqui. Não. Aí, até 5 meses, né? Após o parto, né? Que define o término aqui, portanto, é o parto que começa com a concepção. Nós temos lá a estabilidade do empregado sofre acidente de trabalho, é isso? Perdura até 12 meses, né? Após o retorno lá do benefício previdenciário. Mas nós temos estabilidade provisória aí. Podemos elencar números, não é? A estabilidade do dirigente sindical, é isso? Que se inicia com o registro da candidatura e perdura até 1 ano após o término do mandato. Estabilidade da CIPA, né? Mesma coisa, perdura até 1 ano após o término do mandato. Comissão de conciliação prévia, mesma coisa, né? Termina, se extingue 1 ano após o término do mandato, não é isso? Temos várias estabilidades provisórias aí. A grande discussão depois da Constituição de 88 foi justamente em relação à aplicabilidade do inquérito para apuração de falta grave em relação a essas outras modalidades de estabilidade. Até que a doutrina chegou mais ou menos em um consenso dizendo o seguinte: olha, essas estabilidades chamadas de provisórias, salvo a do dirigente sindical, essas outras estabilidades aqui não são propriamente estabilidades, mas são meras garantias de emprego. Isso dá no semestre passado, nesse período, né? São meras garantias de emprego e, portanto, a elas não se pode dar o mesmo tratamento que se dá à estabilidade própria, que é a estabilidade chamada de decenal ou estabilidade absoluta. De tal forma que, hoje, ou atualmente, nós temos, né? Vamos lá, depois vamos voltar no conceito ali, mas hoje nós temos um consenso, nós temos essa matéria está formulada pelo TST, e em relação às estabilidades, chamadas estabilidades precárias ou provisórias, nós temos a aplicação do inquérito judicial para apuração de falta grave apenas em relação ao dirigente sindical. Tá? Poderíamos até cogitar, eu particularmente perfilo dessa ideia, de que, por analogia, né, membro da CIPA e Comissão de Conciliação Prévia deveria ter o mesmo tratamento, até porque a ideia que semeia ali é mais ou menos a mesma. Né? Agora, o TST, ele firmou entendimento no seguinte sentido: olha, dirigente sindical só pode ser dispensado mediante inquérito para apuração de falta grave. Certo? Então, qual o panorama que nós temos hoje se nós tivermos que enfrentar uma situação referente a inquérito para apuração de falta grave? Esse inquérito... Pode cessar
forçar essa estabilidade, demanda não mais interesse. Ah, não, coisa que cessou a estabilidade, não. Tá? Só enquanto ele for estável. Tá? Só enquanto ele for estável. Sempre quando nós pensarmos em inquérito, nós temos que pensar necessariamente em estabilidade. Né? Agora, não vejo mesmo pelo TST, não em qualquer estabilidade. Nós falamos tudo isso para dizer o quê? Quais estabilidades hoje estariam ou demandariam uma necessidade de um inquérito para apuração de falta grave? Estabilidade decenal ou absoluta e a estabilidade de diligência sindical. Significa, não é, que o contrário. Preciso de inquérito para descansar uma gestante? Não. Tem um empregado que sofre excesso de trabalho? CIFA? É? Pelo TST, não. É? Comissão de conciliação prévia? Certo? Não. Estabilidade absoluta e estabilidade decorrente de mandato sindical. Essas duas demandam inquérito para apuração de falta grave. No final, é só ele completou 10 anos Até 81. Isso. Perfeito. Aqueles empregados que, porventura, se enquadrem nessa situação. E que eram não optantes. O que, na verdade, vai ser muito raro de acontecer foi o seguinte: 88 para 2010, nós temos 22 anos. Por empregado já ter implementado a condição até 88, 10 anos, ele teria, no mínimo, hoje, 32 anos de serviços prestados à mesma empresa. Possível, perfeitamente possível. Né? Agora, com 32 anos na mesma empresa, difícil nós imaginarmos uma falta grave, né? Foi mandado embora até hoje, mas tem que... Pois é, difícil imaginar uma falta grave com tanto tempo, mas teoricamente, né? Isso é perfeitamente possível, mas é exatamente essa situação. Aqueles que já haviam implementado a condição até 4 de outubro de 88. Tá? Quem não havia implementado a condição, ele tinha 9 anos em 4 de outubro de 88. Tinha mera expectativa de direitos, portanto, né? Não adquiriu a estabilidade. Que, se vocês verificarem lá, viram no semestre passado também, né? Quando estudaram lá, decisão contratual, etc. Viram lá o artigo 477 da CLT? Então, lá o 477, 478, que fala em indenização de 1 mês por ano completo de serviço, Essa é a indenização que era devida a esses empregados que eram não optantes. Né? Essa indenização não é devida hoje aos empregados regidos pelo sistema de assistência. Aquela indenização da CLT está revogada? Não está revogada. Por quê? Porque nós temos empregados ainda nessa condição. Né? Mas o dia que não tivermos mais empregados que ainda sejam detentores dessa condição, nós não vamos ter nem aquela indenização, não vai ser mais aplicável a ninguém. Né? Ok? Agora continuamos depois do intervalo? Não. Sim, senhor. Ok? Então vamos voltar lá? Então nós falamos aí antes do nosso intervalo, né, a respeito do inquérito para apuração de falta grave, falamos das estabilidades, a estabilidade absoluta, decenal, e a estabilidade decorrente de mandato sindical, que demandam, então, a necessidade de um inquérito para apuração de falta grave, para que essa demissão do empregado possa ocorrer. Né? Então, nós até adiantamos um pouquinho ali os slides para nós mostrarmos a súmula, e vamos voltar agora na conceituação do inquérito, que nós ainda não tínhamos feito. Né? Então, vejam bem, embora nós estejamos falando de uma figura, de um inquérito para apuração de falta grave, o que nós temos que lembrar? Nós estamos falando lá, né, ainda de uma terminologia utilizada pela CLT, no momento em que a Justiça do Trabalho ainda não integrava o Poder Judiciário e era vinculado ao Poder Executivo. E, portanto, naquela época, lá em 1943, o que nós tínhamos? Nós tínhamos feitos administrativos, na verdade, e não feitos judiciais. Por isso essa terminologia, reclamação, reclamante, inquérito. Né? Mas quando falamos aqui em inquérito, o que nós estamos falando, na verdade, é de uma ação. Né?
embora nós vamos já falar sobre a natureza jurídica aí, nós vamos falar sobre o mesmo sentido. Que, na verdade, embora estejamos falando de inquérito, é uma ação. Ou seja, uma ação sujeita a contraditório, ampla defesa, e que vai chegar lá no final e vai culminar em um decreto, né, jurisdicional, dizendo, olha, houve falta grave ou não houve falta grave. Então, o inquérito para apuração de falta grave, ele pode aí ser conceituado como sendo a ação movida pelo empregador e parte do empregado. Então, aí nós invertemos os polos, né? Então, não é mais aquela ação movida pelo empregado, pelo empregador, mas é uma ação movida pelo empregador, polo ativo da ação do salário empregador. Empregado que comete uma falta grave e é detentor de estabilidade, tendo por objetivo a desconstituição da relação de emprego. Certo? É dentro de tudo aquilo que nós falamos no início ali, lógico. Qualquer estabilidade? Não, não. Quincenal, sequência de mandato sindical, e aí? Ok? Então, inquérito, né? Ação movida pelo empregador contra o empregado, que comete uma falta grave e é detentor de estabilidade. Portanto, quando nós, voltando agora, nós falávamos disso lá da questão da OAB, quando nós imaginarmos, olha, talvez isso aqui possa ser inquérito, o que nós temos que ter como premissa? Primeiro, inquérito apenas na hipótese de estabilidade. Segundo, mesmo sem estabilidade, é sempre preciso de inquérito? Não, precisa de inquérito se o empregado cometer uma falta grave. Né? São pressupostos para a existência de um inquérito para apuração de falta grave. E o objetivo tem que ser um único: a desconstituição de uma relação de emprego. Então é para isso que serve o inquérito para apuração de falta grave. Para desconstituir uma relação de emprego de um empregado estável. Esse é o objetivo do inquérito, não é outro. O inquérito só vai se enquadrar dentro do nosso ordenamento nessas circunstâncias. Se eu tiver lá uma relação jurídica que envolva o empregado e o detentor de estabilidade, comete uma falta grave e eu quero romper aquele contrato, aí eu posso pensar então na figura do inquérito. Qualquer outra circunstância. Seria uma sentença declaratória, então. A sentença declaratória é constitutiva. Declaratória constitutiva. Declaratória vai declarar, houve a falta grave. E vai, constitutiva no sentido de desconstituir uma relação. Professor, mas se for uma ação declaratória, se for uma ação declaratória... Declaratória constitutiva. Constitutiva. Assim, ela não teria, ela tem constituição, mas se for pensar para analogia, como se fosse a anotação da carteira... Se fosse meramente declaratória, você pode falar, declarou, foi falta grave, né? Mas não desconstitui a relação de emprego, porque é possível você imaginar uma situação dessa. Se fosse meramente declaratória. Dizer, olha, houve falta grave? Mas e aí, qual é o reflexo disso? Inclusive, a do empregado, todo direito também. Todo direito de defesa, contraditório, defesa. Normal, né? Até uma cognição mais ampla, nós vamos ver ali no mas você entendeu mais ou menos a situação, né? De repente até você poderia cogitar dessa hipótese. Se fosse pensar numa situação meramente declaratória, é possível. A situação de insalubridade, né? Às vezes acontece, eu já tive situações, já vi situações, já participei de processos onde isso aconteceu, onde chegou até a perícia e tudo mais, houve o reconhecimento da insalubridade e o declarado estava prescrito. Né? Ou seja, o fato existiu, a insalubridade existiu. Né? Então, em situações declaratórias, meramente declaratórias, até é possível se cogitar essa situação. Mas aqui uma outra situação daí que entra o aspecto constitutivo. Né? A necessidade do inquérito ele visa a desconstituição de uma relação. E o prazo é decadencial, ele não é prescricional. Né? Decadência, perde o direito, some. Ok? Então, conforme nós estamos aqui, né, já antecipando justamente a questão da natureza jurídica, embora nós estejamos falando de um inquérito, a natureza jurídica ela é de ação. Não vamos poder confundir jamais o inquérito policial, o inquérito que vocês estudaram lá no direito penal, que não sei se mudou alguma coisa no inquérito penal, mas peça meramente informativa, sem contraditório, sem defesa e etc. Né? Aqui nós estamos falando, embora de uma denominação, com a denominação de inquérito, nós estamos falando de uma
ação. Uma ação que é movida pelo empregador contra o seu empregado. Né? Embora a denominação inquérito, portanto, nós estamos falando de uma verdadeira ação, sujeita a contraditória, para defesa e que vai lá tornar uma decisão. Com o objetivo de quê? Então, de desconstituir a relação de emprego em razão do cometimento de uma falta grave. Então, o que eu quero com o inquérito? Que o juiz diga, olha, esse empregado, ou o seu empregado, realmente cometeu uma falta grave. Aí as lojas, falta grave, vocês já estudaram lá no semestre passado. Nós temos aquele catálogo do artigo 482 da CLT, que praticamente ele acaba ali abarcando quase todas as situações de faltas que possam ser consideradas graves. Né? Temos algumas outras específicas na legislação, mas aquele catálogo ali abrange praticamente tudo. Estão lembrados lá do semestre passado, artigo 482? Tem várias figuras específicas. Para aquilo que não é específico, ele tem um aval procedimento, ou seja, abrange tudo, não é verdade? Então, aquelas figuras do artigo 482 que vocês viram lá no semestre passado. Lembrando que, quando vocês estudaram a falta grave, como é que nós apuramos uma falta grave cometida pelo empregado? É diferente da falta grave cometida pelo empregador? Recordando aí um pouquinho do semestre passado, já estamos falando de desconstituição de relação de emprego em razão de falta grave. Né? Como é que eu apuro? Como é que eu analiso? Como é que eu apuro? Não. Como é que eu analiso? Isso importa aqui para nós no inquérito. Como é que eu analiso uma falta grave cometida pelo empregado? Como é que eu analiso uma falta grave cometida pelo empregador? Lembram disso ou não? Falta grave cometida pelo empregado, ela é analisada em concreto. E a cometida pelo empregador, analisada em abstrato. Né? Lembra da falta cometida pelo empregador. Né? A possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho, as faltas podem ser cometidas pelo empregador, artigo 483 da CLT. Analisar a falta em concreto significa analisar o quê? A falta de que forma? Analisar de conformidade com outros elementos que possam cercar aquela relação de emprego e não apenas com o fato em si. Né? Então, analisar, inclusive, com elementos externos ao próprio contrato de trabalho. Vamos imaginar a seguinte situação. Bebedeira, né? Bebedeira. Ela chega lá bêbado, né? Nós temos lá, embriaguez em serviço para a CLT, uma única vez pode ser o suficiente. Né? Que não seja habitual. Habitual é quando não é doença. Mas se for em serviço uma única vez, sendo egoísta, né? É possível que seja falta disso. Então vamos imaginar assim, de repente chega ali um. Não fala professor, não. Não. O cara chega para trabalhar, chega bêbado. A princípio, se nós pegarmos a CLT ali, vamos lá, embriaguez no serviço. Falta grave. Não é? Agora, analisar em concreto significa o quê? Significa analisar essa falta desse empregado dentro de toda uma conjuntura que vai cercar aquela relação de emprego, inclusive com análise de elementos externos que podem ser. Imagina o seguinte, o cara chegou na noite anterior, o carro foi roubado. Né? Aí subiu lá no prédio, pegou o merguete e ficou na cama. Descobriu que a filha adolescente estava grávida. Toma um corre, né? Pega o ônibus para trabalhar no dia seguinte, bêbado, né? Mas pega o ônibus, é assaltado dentro do ônibus. Lógico, estamos brincando. Mas analisar em concreto significa exatamente verificar as circunstâncias que cercam aquela falta, né? E eventualmente no primeiro momento nós poderíamos até dizer, olha, poderíamos ter dito, é uma falta grave, se analisada fora do contexto. Mas dentro do contexto, eu posso chegar à conclusão que essa falta não é tão grave assim para provocar o rompimento do contrato de trabalho. Né? É grave, mas não tão grave dentro desse contexto que foi colocado. Né? Amenizou a situação dele? Ameniza. Né? Por outro lado, a análise em abstrato, que a análise deve ser quando a falta cometida pelo empregador, aí já é uma análise que não faz essa verificação dos fatores externos que cercam a atitude do empregador. Analisar em abstrato significa analisar o quê?
a conduta do empregador de acordo com aquilo que se exige do homem médico, né? De acordo com a conduta normal que se pode exigir de qualquer pessoa. Né? Então não vai se analisar, ele foi assaltado, ele está falido, isso não é. Para o direito do trabalho, essas circunstâncias externas, elas não são analisadas quando se analisa a falta eventualmente cometida pelo empregador. Quando é a falta cometida pelo empregado, aí. Ok? Vamos rapidar no almoço agora. Vamos rapidar no almoço, depende, né? Se você for motorista, por exemplo, não. Complicado, né? Eu acho que determinadas profissões, ou determinados empregados, determinadas profissões até admitem uma certa variabilidade em relação a determinadas atitudes. Principalmente quando nós falamos em falta grave. Se você estudar sobre essa falta grave, contingência de conduta, né? Por exemplo, o músico não. O músico empregado pode tomar uma para trabalhar. A música de homem que faz pergunta. Vai ser o seguinte, né? Vamos imaginar lá, né, as profissões, as situações concretas, elas estão aqui. Imagina você o seguinte, quando estamos com escola de falta grave. Passa lá, né? Vamos analisar lá passa numa obra da Florência. Aí está lá o pedreiro, né? Passa uma vida. Eu gostava. É falta grave? Você já imaginaram aqui se o professor Fábio ficar ali na frente da faculdade? Eu gostava. Vejam bem. O que eu estou querendo colocar para vocês é dentro do contexto justamente dessas situações. E dependendo da situação, lógico, o fato ele é analisado de uma maneira diferente. Tenho certeza que se alguém mandar o pedreiro lá da frente embora, quem chamou a mulher que passou a calçada de gostosa, mandar embora por justa causa, em razão das circunstâncias. Então, para determinadas funções, isso é amenizado, é diferenciado. Ok? Mas entenderam aqui? Uma análise concreta, análise abstrata? Mas então, ok? Então, o que se objetiva aqui, que é essa procuração de falta grave, é justamente a rescisão do contrato pela falta grave ou pela existência de uma falta grave. E lógico, aí essa falta grave, dentro do inquérito de procuração de falta grave, o juiz vai ter que analisar essa falta em conjunto com os demais elementos que cercam aquela falta que cerca aquela região de emprego. Então, imagina o seguinte, funcionário lá com 20 anos, 30 anos de emprego, isso não tem que amenizar, eventualmente. Nós colocamos situações extremadas aqui. Mas vamos imaginar um empregado hoje que detém a sensibilidade penal. Nós fizemos o cálculo aqui, ele teria, no mínimo, tem 32 anos de emprego. E aí, com 32 anos, ficha profissional ilibado. Aí chegou bêbado hoje lá, para trabalhar. É motivo para trabalhar? Não é? Penso que dentro de um contexto, só o fato dele ter 32 anos, com passado profissional exemplar, já amenizaria a eventual falta grave. Diferente daquele empregado que trabalha lá, terminou a experiência hoje, amanhã vai receber para trabalhar. Isso. O empregador. Depois pode entrar o polo ativo, pode ser qualquer um dos dois? Não. Pode ser empregador. Só para o empregador. O inquérito é exclusivo, específico para o empregador. É o instrumento que o empregador detém para romper o contrato de Estado. Como é que está por a falta grave do empregador? Não, a falta grave do empregador é o caso de decisão indireta do contrato de trabalho. Não tem nada para apurar. Não, vai, na verdade, dentro de um processo onde se discute essa situação, tem que se apurar se houve a falta do empregador ou não. Mas o que você quer dentro de um processo desse? Você quer uma rescisão mesmo, né? A rescisão pela falta grave cometida pelo empregador. E os efeitos da rescisão indireta são os mesmos da dispensa sem justa causa. É o que se pretende quando se discute isso. Mas aí não se discute nem inquérito. Isso. Inquérito só do empregador.
Então, como procedimento preparatório para o ajustamento, aquilo que nós falamos, né? Respondendo a sua pergunta, naquela hora o empregador pode suspender o empregado. Pode, né? Significa que pode suspender ou pode permitir que o empregado continue trabalhando, já que isso é uma faculdade, não uma obrigatoriedade. Essa suspensão é uma suspensão preventiva e é uma suspensão que não tem um prazo definido para perdurar. Aquela disposição que nós temos na CLT, que diz que as suspensões que ultrapassam 30 dias, as suspensões disciplinares que ultrapassam 30 dias, elas podem se resolver como rescisão indireta, não se aplica aqui o inquérito para apuração de falta grave. Tá? Então, essa suspensão disciplinar, se houver, ela pode perdurar, ela vai perdurar até o trânsito em julgado do inquérito para apuração de falta grave. E o empregado ele não pode falar. Não, suspensão. Suspensão. Tá? Não é interrupção. Lembra a diferença da suspensão e interrupção do contrato? Então aqui é suspensão disciplinar, suspensão preventiva. Quando se suspende, todos os efeitos do contrato de trabalho ficam suspensos, né? Até o trânsito julgado. E nós vamos já falar da Essa suspensão não é remunerada, certo? Não é remunerada. Ela não é remunerada. Agora, e no caso de ser julgado improcedente, essa ação, esse período que ele ficou suspenso? Aí ele vai, nós já vamos chegar, mas ele vai se converter em interrupção. Aí ele vai receber todos os salários, desde a suspensão até a eventual reintegração. Tá? Já vamos chegar ali. E até interessante foi o seguinte, só alertando que eu, de repente, me esqueço aí. Cuidado com esse aspecto, que a nossa CLT, ela fala de forma imprópria em readmissão. Quando, na verdade, hoje a doutrina ela entende que isso está equivocado, é reintegração, não é readmissão. Né? Você está suspenso em virtude do inquérito, se esse inquérito é julgado improcedente, o empregado precisa ser reintegrado. Tá? Ok? Nós já vamos chegar lá. Ok? Então é possível, né? É uma faculdade do empregador promover a suspensão disciplinar do empregado para o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. É uma faculdade agora, na prática, na verdade, é natural que se faça a suspensão e juridicamente aconselhável que se faça a suspensão por um motivo muito simples. A falta grave, vocês também, não é? Por isso que vocês matéria que vocês davam também é faltado, mas a falta grave, o nome já diz, ela tem que ser efetivamente grave. Né? Grave a ponto de se quebrar aquela confiança necessária para a manutenção da relação de emprego. Agora, se eu não suspendo o meu empregado, permito que ele continue trabalhando, eu corro o risco do juiz amanhã ou depois, por ocasião da sentença, dizer, olha, houve a falta, mas não foi tão grave assim, tanto que o camarada continua trabalhando normalmente. Né? Ela foi grave, mas não a ponto de romper a confiança existente entre as partes. Tanto que o cara está lá, né? Continua exercendo a mesma função, continua prestando seu trabalho, continua dentro das mesmas condições anteriores ao cometimento da falta grave. Então corre esse risco, por isso que é aconselhado. Mas realmente é uma faculdade do empregador exclusiva dele a promoção dessa suspensão. E nessa qualidade, suspensão disciplinar, que vai suspender todos os efeitos do contrato de trabalho. Significa que, nesse período, o empregado não vai trabalhar, mas também não vai receber. Vou passar para a suspensão. Deus tem julgado. Consequentemente, o prazo não será contado para a aposentadoria. Também o prazo não será contado para a aposentadoria, provisoriamente aí. Nós já vamos ver depois no efeito que isso pode ser alterado. Tá? Mas, nesse momento, é exatamente isso. Senhor, na verdade, então, o empregado sendo suspenso, é melhor ele se trocar de emprego já. Pode. Porque se der jogar procedente, ele está fudido mesmo. Né? E se não... E se for mesmo, na verdade, o que acontece é o seguinte: o inquérito ele, é sujeito às mesmas regras no processo normal. Inclusive, o procedimento aplicável a ele vai ser o procedimento ordinário, com uma cognição por mais ampla.
Que é como o Flávio falou, prazo. vamos procurar outro emprego. Claro, eu tive um inquérito aqui, eu comentei já com vocês, não digo? Eu tive um inquérito aqui em Esperança e demorou 9 anos. O cara vai ficar sem receber nada? Mas a carteira dele também não deu base. Mas permite que um trabalhe para outro empregador, não tem problema. O que acontece? O que nós temos, qual a situação que nós temos hoje dentro do nosso ordenamento? Eu posso ter quantos empregos eu aguentar ou que o meu horário de trabalho permita. Agora, a partir do momento em que todos os efeitos do meu contrato eles estão suspensos, eu não tenho carga horária a cumprir, não é verdade? Pede que eu consiga uma outra colocação? Também com o registro, o mesmo horário que você estava Sem problema nenhum, porque aqui a cláusula está suspensa. Vamos fazer o seguinte, suspende o meu contrato de trabalho com a faculdade. Eu não tenho obrigação nenhuma com a faculdade, se o meu trabalho estiver suspenso. Oi? Sim, uma nova colocação, não tem problema Mas nenhum. a suspensão passando, ela pode passar de 30 dias, então. Pode, vai passar, nós temos que julgar. Não vai ter, mas não tem aquele negócio da. Não, da edição não. É o que disse naquela hora, né? Esse efeito não se aplica à suspensão disciplinar para o julgamento de inquérito. Ok? Ok, todo mundo? E o prazo aqui para o ajuizamento do inquérito, ele é de 30 dias. 30 dias. Prazo decadencial, não é prazo prescricional. Né? Prazo decadencial de 30 dias contados da suspensão, quando houver suspensão. Agora, até aí tudo bem. Né? O problema começa quando nós não temos a suspensão, que é a pergunta que você fez naquela hora. Quando nós, só voltando, se é decadencial, se vai vencer no sábado. E aí? Prazos decadenciais não se prorrogam, né? Se prorrogam e não se suspendem. Vai vencer no sábado, você tem que ajuizar na sexta, né? Diferente do prazo prescricional. Ok? O problema começa aqui, então, quando o empregado ele não é suspenso. Então, prazo, no caso, né, tem que tomar cuidado muito grande com os prazos do mandado de segurança, prazo decadencial. Vai vencer no sábado, é possível. Né? Quando não se suspende, nós temos divergência, na verdade, na doutrina. Nós temos um entendimento do Sérgio Pinto Martins, que é o autor indicado para vocês, que entende que, na verdade, o prazo seria o mesmo prazo das reclamações de um modo geral, que seria aí o prazo de 5 anos, né? Já que a pauta grave, aí o inquérito ele seria ajuizado no curso do contrato. Então nós não podemos imaginar nos 2 anos após, só que ele tem que ser ajuizado no curso do contrato. E desde que o prazo, portanto, seria o prazo normal da prescrição trabalhista de até 5 anos. É o entendimento dele respeitado, mas particularmente não me parece aí muito, né? Até porque a falta grave ela tem um requisito, que é o requisito da atualidade. Lembra-se disso? Vocês estavam no semestre passado? Falta que não é punida de imediato é falta considerada perdoável. Então, né? Mas está aí. O entendimento do Sérgio Pinto Martins, o entendimento de que seria o prazo de 5 anos. E o entendimento, né? De que o prazo, que me parece mais lógico, de que o prazo seria de 30 dias, por analogia com o prazo existente para ajuizamento de inquérito quando ocorre ou quando existe a suspensão. Lógico, se não existe a suspensão, 30 dias contados da onde? 30 dias contados do cometimento da falta, ou eventualmente da ciência, né? do cometimento da falta. Mas exatamente isso, contado a partir da falta grave. Né? Ou do cometimento de fato específico, se ele for de conhecimento imediato, ou a partir do conhecimento, se for, né? Uma falta que não se revele de imediato ali dentro daquela relação de emprego, dependendo da estrutura da empresa e do tipo da modalidade de falta. Ok? Ok, mais ou menos até aí? Tranquilos? Eu quero? Não, está falando que vale por 5 anos ou não, porque tem entendimento dos dois lados. Sim, né? Nós temos entendimentos aí diversos. Nós temos entendimento entendendo que é 5 anos, entendimento. A doutrina e a Na verdade, pessoal, para a turma de prática, nós já fiz pesquisa aí de decisões do TSE a respeito disso, não achei nenhuma decisão do TSE. Tá? Até porque, normalmente, é aquilo que eu disse para vocês no início,
é muito difícil o empregador ajuizar o inquérito e não suspender. Né? Normalmente, o inquérito ele é precedido de uma suspensão disciplinar. Então, você não encontra na jurisprudência, com facilidade, decisões nesse sentido. Tá? Normalmente ocorre a suspensão. Então, quando ocorre a suspensão, você vê lá, decisão de monte. Agora, sem suspensão, é meio complicado. Professor, é uma ação contra o protetor do trabalhador, né? Que eu estava vendo ali que a falta dele na audiência como é que fala? É real confesso daí, né? Porque, na verdade, o que nós temos que imaginar é o seguinte: o que é o inquérito? É uma ação movida pelo empregador contra o empregado. Né? Sujeitas aos mesmos trâmites de uma ação normal. Contraditória para defesa de necessidade, inclusive, de se defender sob pena de arcar com o ônus da revelia e eventual penalidade de confusão. Né? Ele vai ter lá, ele vai ter que comparecer à audiência, vai ter que se defender. Né? Pode se utilizar dos postulantes, pode ir lá defender sozinho, mas tem que se defender. Por quê? Os fatos não impugnados são considerados fatos contestados. Né? É um processo normal, absolutamente normal. Por isso nós temos que desvincular, eu bato muito nessa tecla, porque a gente tem que desvincular por conta do nome, que muitas vezes causa uma certa confusão. Né? Então, é inquérito apenas na denominação, mas na verdade é uma ação. Né? É um processo normal, como se fosse uma ação movida pelo empregado contra o empregador. Só inverte o polo. Né? E o objetivo ali desse ajuizamento. Né, Paulo? Ok? Continuamos então a nossa aula.